Toda pessoa que serve, além do dever, encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos para mais um domingo de estudo, de reflexão, né? Que tenhamos uma manhã cheia da presença de Deus e de Jesus. Para iniciar o nosso estudo de hoje, vamos fazer a nossa prece. Convido vocês a fazerem a prece junto comigo, daí de onde vocês estão. Fechem os olhos de vocês e juntos vamos orar. Mestre Jesus, Deus de misericórdia, Pai amoroso, justo e bom, eis-nos aqui diante de Ti para rogar a Tua proteção, a Tua permissão e o Teu amparo para este momento onde juntos vamos refletir os ensinamentos de Jesus, vamos refletir a mensagem de hoje para nós, para que possamos, Senhor, aprender, evoluir, nos melhorarmos enquanto pessoas humanas e seres imortais, espíritos imortais que somos. Ser conosco, Senhor, nesta manhã, abençoando a cada um, nos orientando e nos ajudando. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre, assim seja. Amém. Bom, hoje nós vamos fazer o estudo com o tema piedade, tá? Ele está no capítulo 13 do livro do Evangelho, né? Está no capítulo 13 e tem como tema, como eu disse, a piedade. O capítulo 13, ele vai falar: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, tá? E nós vamos estudar lá as instruções que nos é dada sobre piedade. E para iniciar nosso estudo de hoje, eu primeiro fui buscar para a gente compreender melhor o que é piedade. A gente fala muito em piedade, tem piedade de fulano, né? Jesus tem muita piedade, enfim. Então, para que a gente possa compreender, refletir, assim, bem consciente, né? O que é a piedade. Então, a piedade, ela vem trazer pra gente um conceito de compaixão, né? Compaixão pelo sofrimento do outro, dó, misericórdia, né? É uma atitude correta para com Deus. Isso é ter compaixão. E isso é piedade, ter compaixão. Né? Ter misericórdia do outro, ter dó do outro. E toda vez que nós temos piedade, nós vamos estar tendo uma atitude de proximidade com Deus, tá? Então, ter piedade é também sofrer com alguém. Sofrer no sentido de que aquele que sofre, eu vou dizer para ele que ele não está só, que eu estou junto, né? Eu estou junto, sentindo com ele aquilo, claro, em graus diferentes, né? Mas vamos estar ali dispostos a caminhar com aquele que sofre. Então, este é o conceito de piedade, tá? Então, no Evangelho, ele vai iniciar, a mensagem vai iniciar nos dizendo que a piedade, ela é a virtude que mais nos aproxima de Deus, né? Que mais nos aproxima dos anjos, né? Então, este sentimento de piedade vai fazer com que nós tenhamos uma proximidade maior com os anjos, né? E a gente que já estuda, já tem um conhecimento, a gente sabe quem são esses anjos. Quem são os anjos, né? Os anjos são aqueles seres que já alcançaram um grau de evolução muito maior.
né, que já estão bem adiante de nós, que ainda nos encontramos no mundo da matéria. Então são aqueles que já estão mais próximos de Deus, bem mais próximos de Deus, né? São aqueles que têm uma consciência mais ampla, né? Que estão munidos de sabedoria, de amor, ou seja, são aqueles seres, espíritos, assim como nós, porque nós também um dia chegaremos à perfeição, né? Deus nos diz isso, que Ele nos criou para que possamos alcançar a perfeição. Então os anjos são esses, né? Que já estão bem lá à frente, que já caminharam bem mais do que nós. Então toda vez que nós temos uma atitude, uma ação, o desejo, e a gente coloca esse desejo em prática, através da piedade, nós estamos aí chegando, né, muito próximo desses anjos, daqueles que são mais iluminados, mais sábios do que nós, né? Então, e ele vai dizer também que a piedade é irmã da caridade. São sentimentos assim muito próximos, não é? Quando a gente vai falar de piedade, de caridade, né, de amor, é como se fosse um cesto muito grande e todos esses sentimentos estivessem lá postos, né? Porque são muito interligados, né? Piedade, amor, caridade, compaixão. Então ele vai dizer, a mensagem de hoje, ela vai dizer pra gente que a piedade é a irmã da caridade. Porque quando você se apieda de alguém, quando você se propõe, através dessa piedade, desse olhar, né, desse acolher o outro, através da piedade, você dá logo sequência também à caridade, né? Porque você vai, a piedade é como se fosse um impulso, né? Aquela mola propulsora que nos encaminha para que a gente vá um pouco mais à frente. E esse um pouco mais à frente é fazer a caridade. Então, por isso que ela vai dizer que a piedade é irmã da caridade, né? Porque uma não anula a outra, muito pelo contrário, uma necessita da outra, um é o encaminhamento da outra. Por isso que caridade vai ser vista como a irmã da piedade e vice-versa. Então, ter piedade, o Evangelho, a mensagem traz isso muito forte para a gente, é a gente compreender aquele nosso irmão que sofre, né? Como eu já disse, acolher esse irmão que está sofrendo, que está passando por esta dificuldade, que está passando por esta angústia, né? Que não nos cabe julgar jamais, mas se apiedar deste que sofre, independente de que sofrimento seja, né? Independente de que religião, independente de raça, independente de condição social, porque quando você se apieda de alguém, essas coisas criadas e colocadas pela sociedade pela qual nós vivemos como padrões, né? Elas não são levadas em consideração. Então, quando eu me apiedo de alguém, quando eu acolho esse irmão que tem essa dificuldade, né? Que eu vou lá ajudá-lo, é isso que é a piedade na ação, para a gente compreender, né? É a ação da piedade para com o outro. E o interessante de quando você e eu e todos nós nos apiedamos de alguém e que nos propomos ajudá-lo, é que aí a gente vai percebendo que como é gostoso a gente ajudar, não é? Como é gostoso a gente estar com o outro irmão, não só nos momentos de alegria, mas nos momentos de tristeza desse outro também, porque isso também nos faz bem. Isso também nos dá alegria, né? Nos dá paz, nos dá conforto, nos engrandece, né? E é interessante a gente dizer assim, poxa, me dá alegria ajudar aquele outro que está sofrendo, está triste, o que é isso? Não. Mas alegria no sentido de que eu estou tendo uma oportunidade de ajudar, né? Que eu estou ajudando,
não é se alegrar do sofrimento do outro, mas é se alegrar da partilha, da união, né? Da possibilidade de ver esse outro como irmão, né? Este irmão que sofre e que eu posso ajudá-lo, né? Que eu estou me dispondo a ajudá-lo. Então, isso faz um bem pra gente muito grande, né? É aquela paz interior que a gente tanto busca, né? É aquela paz, é aquele equilíbrio, aquele bem-estar que a gente tanto busca, e muitas vezes a gente se perde e vai buscar outras coisas, pensa que está na matéria, pensa que está no ter, né? Aí a gente percebe o quanto é gostoso, o quanto é gratificante ajudar a este outro, e a este outro que é meu irmão. Isso é um ponto que a gente deve levar sempre muito em consideração, muito consciente. Esse outro, ele é meu irmão. Ele é tão filho de Deus quanto eu, né? Ele agora está na posição de sofredor, de angustiado, está com problema, mas daqui a pouquinho pode ser eu, né? O movimento, ele pode e ele vai se inverter, né? Em um momento sou eu, um momento é o outro. Por isso que é importante nos ajudarmos, por isso que é importante nos acolhermos enquanto família, né? É por isso que Jesus, quando foram falar com ele, que ele estava atendendo aquelas pessoas todas que ele atendia, dizia assim, teu pai e tua mãe estão aí na porta te procurando. Ele fala, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos, se não todos vocês? Então, naquele momento, Jesus está nos conscientizando, né? Dando o exemplo de família, né? Da família universal que nós somos. Então, lembrar sempre disso, que hoje é ele que está sofrendo, mas amanhã pode ser eu, daqui a pouco pode ser eu, ou alguém muito próximo a mim. E é muito importante a gente saber que a gente tem alguém que a gente possa contar, tem alguém que possa caminhar conosco nesse momento que nós estamos mais fragilizados, né? Que a gente está na mente da gente, a gente está pensando que não vai dar conta, que não vai suportar, não é? Aí chega aquele outro cheio de amor, cheio de piedade e diz, não, meu irmão, você vai conseguir, você não está sozinho, estou aqui com você, né? Então isso é muito importante. A família é para isso, e a família universal principalmente. Já pensou se ajudássemos só os nossos consanguíneos, né? Então, é por esse caminho que a piedade é essa virtude tão, tão importante, né? E a gente também vai lembrar o seguinte, que eu já falei um pouco disso, é que na mensagem, no Evangelho de hoje, ele vai dizer assim, a piedade bem sentida, bem vivida, ela é amor, né? E por que a mensagem vai dizer que ela é amor? Por tudo aquilo que eu já disse um pouco antes. Porque quando nós nos apiedamos, né, a gente se sensibiliza com o outro, com a dor do outro, né? Aquilo nos toca profundamente e isso gera em nós um sentimento de amor, né? Que nos impulsiona aí a ajudar, a ouvir, né? A compreender esse outro e dar a ele essa mensagem de ânimo, né? De fé, de esperança, que é tão necessário para cada um de nós. Então, isso é o quê? É amor, né? O amor é aquilo que eu disse, aquele cesto enorme que tem todos esses sentimentos, né? De caridade, né? De piedade, né? Todas essas ações que nos são colocadas na vida para que a gente possa compartilhar sempre com o outro e o outro possa compartilhar com a gente, né? É sempre uma troca, uma vivência enquanto irmãos, enquanto família, né? Porque família é isso, é se ajudar, né? É estar juntos. E a piedade, ela vai deixar isso claro pra gente, porque
ela vai nos trazer esse sentimento e essa possibilidade de você doar algo que é muito seu, né? Porque toda vez que eu me disponho a ajudar o outro, toda vez que eu me coloco na posição de ajudar o outro, eu vou estar dando de mim não só o material, como nós já falamos na semana retrasada, a caridade material e a caridade espiritual, nós vamos estar nos colocando para esse outro. Então nós vamos doar o nosso tempo, os nossos ouvidos, né? Escutar esse outro, né? O momento da escuta, do acolhimento, não é? Da mensagem de esperança. Então eu me dou para esse outro, não é? Principalmente nesses tempos de pandemia. Né? Nesses tempos de pandemia, onde o isolamento social nos impede de estar fisicamente muito próximo um do outro. Mas, como dizia lá na semana retrasada, assim, nós temos 1001 formas de fazer caridade. Então eu pego o telefone, eu ligo pro meu irmão, eu dou uma mensagem de amor, eu dou uma mensagem de esperança, eu digo, olha, você não está sozinho, é um momento difícil, mas é um momento necessário, por isso que ele está acontecendo. Se Deus permitiu, é porque é bom para nós, né? Então, no momento que eu faço isso, eu estou me doando, né? Doando para esse outro, dando o que há de melhor em mim, aquilo que eu posso, que está ao meu alcance. Então isso é muito importante. Então é por isso que diz que a piedade bem vivida, ela é o amor, não é? Porque aí ela vai fazer com que aconteça em nós aquilo que a gente tanto deseja, que é deixar o orgulho, o egoísmo, não é? Que é a chaga da humanidade, que a gente sabe bem disso, mas que a gente ainda está muito contaminado com esse orgulho, com esse egoísmo, né? Então, a proporção que a gente vai praticando a piedade, a misericórdia, a gente vai se desvencilhando, deixando de lado, deixando para trás o orgulho e o egoísmo, né? Paulo, na carta aos Romanos, ele vai falar muito bem disso, né? Da caridade, do amor, da piedade, né? Quando ele se coloca lá, acho que é no capítulo 12, quando ele se coloca, né? Quando ele fala pra gente da importância de exercitar a caridade, a piedade, o amor, né? E ele vai dizer assim, ó, se você exercita o seu corpo, isso faz bem para você, imagine exercitar a caridade, a piedade, a compaixão, né? Vai te fazer um bem ainda maior, né? Porque vai te fazer um bem nesta vida e na vida futura. Porque, como diz a mensagem, toda vez que a gente ajuda um desses nossos irmãos, né? Isso vai ser muito bom para a gente. Porque nós vamos, quando voltarmos à pátria espiritual, vai ter alguém lá esperando por nós para nos acolher, felizes com a nossa chegada, gratos a nós. É claro que a gente não vai fazer caridade, nem ter o sentimento de piedade com o outro pensando nisso, mas é uma consequência, né? É uma consequência. E a gente sabe que tudo que a gente faz na vida tem uma consequência. Então a piedade é essa, eu digo assim, que a piedade é essa maravilhosa escada que a gente consegue subir os degraus, né, para alcançarmos os anjos, né, alcançarmos a Deus, a Jesus, né? E quem melhor do que Jesus para a gente refletir, para a gente pensar toda vez que a gente tiver a oportunidade de se apiedar do outro, né? Jesus, nosso mestre Jesus, foi aquele que viveu a piedade, né? Jesus escutou a todos, Jesus acolheu a todos, Jesus ensinou a todos, né? Toda a vida de Jesus foi uma vida de piedade para com o outro. Jesus nunca deixou ninguém sem ser atendido, sem ser ouvido, sem ser acolhido, sem ser ensinado. Então, para a gente pensar o sentimento de piedade, a gente pensa em Jesus, né? Que Deus nos deu para ser o nosso modelo e guia. Então, Jesus foi aquele que mais viveu a piedade,
né? Então que nós possamos pensar sobre esses sentimentos, pensar sobre a piedade, pensar sobre todas as oportunidades que a vida nos coloca, da gente ter piedade para com o outro. E outra coisa muito importante, ter piedade conosco, né? Ter piedade conosco. Eu já errei, eu vou me perdoar, né? E daqui para frente eu vou fazer o máximo para que eu não erre novamente, né? Eu machuquei alguém, não estou sendo uma boa esposa, uma boa filha, uma boa irmã, uma boa amiga, uma boa patroa, né? Mas eu não vou levar isso para mim, me prender a isso, me agarrar a isso e ser infeliz e amargurada e triste e adoecer. Não, vou ter piedade de mim também, compreender que eu ainda sou imperfeita, né? Que eu estou caminhando, como todos nós estamos, mas que um dia vamos alcançar a perfeição, tá bem? Então, pensando nisso tudo, que eu vou deixar também uma dica para vocês, que eu já falei, né, lá em Romanos, no capítulo 12, e também de Paulo, a primeira carta a Timóteo, acho que no capítulo 4, né? Mas é pequena a primeira carta a Timóteo, dá até pra gente ler. Ele vai falar desse exercício, né, da caridade, do quanto é importante. Então eu agradeço a vocês, espero que de alguma forma eu tenha ajudado a vocês a compreender um pouquinho mais sobre a piedade, né? E que a gente possa trazer esses ensinamentos para a nossa vida. Porque de nada adianta a gente conhecer, a gente saber, a gente conversar como a gente está fazendo aqui hoje, se a gente não coloca isso na prática, no nosso dia a dia. Amém? Então, agradeço a vocês por ter compartilhado comigo este momento, juntos aprendermos, né? Porque aprendi eu daqui, vocês daí. Então vamos agora finalizar o nosso momento, agradecendo a Deus pela oportunidade que nesta manhã Ele nos dá de aprender um pouco mais, a oportunidade da reflexão, a oportunidade de perceber todos os momentos em que podemos nos apiedar do outro e de nós mesmos. E nesses tempos em que nós estamos vivendo de tantas dificuldades, de tanta necessidade, né? Necessidade de caridade, de compaixão, de piedade, de amor, de ajuda, de amparo, que nós possamos nos encher de força, de fé e coragem e seguir a nossa jornada, a nossa caminhada, sempre desejando dar o melhor de nós a todos e a todas. E que assim seja, e assim vamos encerrando os nossos estudos de hoje. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós, os nossos lares, as nossas famílias e toda a nossa família universal. Que assim seja hoje e sempre. Amém.